Sessão ordinária do dia 16 de maio de 2017. Invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declaro aberta a presente sessão. Autorizo o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Antônio Vieira Neto. Auricélia Bezerra. Claudonor Mota. Cícero José da Silva. Damian Lima Calu. Domingos Sávio Moraes Borges. Francisco de Monteagra. Gleidson Bezerra. Presente. Jaqueline Gouveia. Presente. Adalto Araújo. Presente. José Barreto. Davi Araújo. Nivaldo Cabral. Tasso Magno. Pronto. Lucilene Teles. Márcio Joia. Presente. Preto Macedo. Rita Monteiro. Rosane Matos. Darlan Lobo. Valmir Domingos. Pronto, senhor presidente. No pequeno expediente. Pergunto se tem algum vereador que deseja que a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de maio do fluente ano seja lida no todo ou em parte. Coloco referida ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário de pé. Declaro aprovada. Comunicamos que se encontra no plenário deste poder o ilustre senhor Cícero Sobreira, representante das casas lotéricas em Juazeiro do Norte, o qual solicitou um espaço na tribuna de honra desta casa para falar sobre as exigências da Lei 4.361, de 29 de julho de 2014, a qual dispõe sobre a proibição de prestação de serviços de má qualidade em farmácias, lotéricas, mercantis e outros similares, como serviços de chegue e pague, em vias públicas, sem segurança e conforto aos usuários. No grande expediente, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, o senhor Cícero, ou quem estiver representando o setor dos lotéricos, irá dispor do tempo regimental de até 15 minutos para os seus esclarecimentos. No meio, uma comissão composta pelos vereadores José Barreto e Rosane Macedo, para conduzirem o representante da categoria até a mesa dos trabalhos. Apenas para registrar os senhores vereadores que em uma reunião ocorrida há cerca de 15 dias, em que conversamos com o vereador Darlan Lobo e os representantes das agências lotéricas, o vereador Darlan sugeriu a participação de um representante dos lotéricos aqui na Câmara Municipal para se pronunciar a respeito daquele tema que já foi objeto de discussão noutra ocasião, inclusive junto ao Ministério Público, por ocasião de uma audiência pública proposta pela representante do MP, a doutora Efigênia Cruz. Então, no grande expediente, nós iremos passar a palavra para o presidente do Sindicato dos Lotéricos, das empresas lotéricas e similares do Ceará, o senhor Cleison Sabino. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Apenas o ofício do vereador Valmir Domingos, justificando a sua ausência nesta sessão,
O ofício 348/2017 da subprocuradora adjunta do município, Priscila Moreira Gouveia, em resposta ao ofício 840 de autoria do vereador Tasso Magno, comunica que empregaremos esforços para atender ao pedido. O convite da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho SEDEST, convidando todos para participarem da caminhada Faça Bonito às 8 horas, saída da Praça de Seu Figueiredo, Prefeitura, até a Praça Padre Cícero. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por favor, peço silêncio às galerias, bem como aos senhores vereadores, para darmos continuidade à nossa sessão. Por favor, silêncio. A secretária executiva continuar a leitura do expediente das correspondências. Requerimentos agora, senhor. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Zé Barreto, que a presente sessão seja encerrada com um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Djalma Nunes, comerciante no Mercado Central, tinha 71 anos, e que seja expedido ofício externando as nossas condolências à família enlutada, residente na Rua das Dores, 274, bairro do Socorro, nesta cidade. De autoria do vereador Zé Barreto. Coautor, o vereador Demontier Agra. Em nome da casa. De autoria da vereadora Rosane Macedo, a vereadora requer o envio de ofício ao seu prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis se haverá as festividades do Joá Forró, essa data festiva que geralmente é realizada no mês de junho, ocasião das festas juninas, e se for haver, qual a contratação de atrações, promoção de atividades e outros, caso tenha gastos, que se encaminhe as informações a este Poder Legislativo. Tal pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora da vereadora, assegurando pelo regimento interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica Municipal, bem como atender os anseios da população que busca informações sobre o mencionado assunto. Requer a vereadora, em apreço, o envio de ofício ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde para que informe a esta Casa qual a probabilidade de destinar uma ambulância para o distrito Padre Cícero Palmeirina e o distrito de Marrocos, para que esta fique à disposição dos moradores dos referidos distritos e região que este atende, sendo esta uma solicitação das comunidades das citadas localidades, considerando a distância dos mesmos para a sede. De autoria da vereadora Rosane Macedo. Subscrito pelo vereador Domingos Borges. Ainda de autoria da vereadora Rosane Macedo, o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando providências quanto à recuperação das vias públicas do município, danificadas por constantes serviços de reparos realizados pela CAGES, o que tem ocasionado transtorno à população pelo fato do calçamento e ou asfalto ficar danificado por um longo período, o que causa a maior deteriorização deste, além de dificultar o trânsito, colocando em risco os transeuntes. Pelos motivos acima expostos, a vereadora pede agilidade e responsabilidade para com as obras de recuperação que necessitem danificar calçamento ou asfalto. Por fim, a vereadora, ainda de autoria da vereadora Rosane Macedo, que encaminhe ofício à senhora secretária de saúde do município, solicitando as seguintes informações: qual o horário de funcionamento dos atendimentos médicos junto aos PSFs de nossa cidade, qual a justificativa para a falta de atendimento odontológico nos postos de saúde, quais os postos de saúde do município, incluindo a zona rural, que possui atendimento odontológico, qual o horário desse atendimento e quantos atendimentos
atendimentos diários são disponibilizados à população em cada posto de saúde, qual a probabilidade de aumentar o número de atendimentos. Com relação à questão de atendimento odontológico, o objetivo de tal requerimento é melhorar as condições de saúde das comunidades, principalmente da zona rural, propiciando qualidade de vida, além de ser uma oportunidade para que essas pessoas que moram em locais longínquos possam fazer um tratamento odontológico. Nas demais questões, o pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora da vereadora, assegurada pelo regimento da Casa e lei orgânica. Por fim, a vereadora Rosane requer o envio de ofício de autoria, da vereadora Rita Monteiro, o envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando viabilizar os seguintes benefícios para o prédio do EMEI Juarivar Macedo abaixo relacionados. Um todo para o refeitório, pois as crianças lancham e almoçam em área com bastante sol, 5 mesas com cadeiras, 10 colchões infantis, uma cobertura para a quadra, um funcionário para instalar os ventiladores que a escola já possui, faltando apenas a sua instalação, e 3 cuidadoras. São reivindicações justas e de grande necessidade para a comunidade escolar do EMEI Juarivar Macedo, que requer toda a atenção dessa pasta, de autoria da vereadora Rita Monteiro. De autoria do vereador Domingos Borges, enviar ofício ao diretor do Demutran solicitando se digne viabilizar a instalação de um quebra-molas ou redutor de velocidade na rua Vaqueiro Raimundo Jacó, localizado no bairro Leandro Bezerra, e na rua Cícera Patrícia da Costa e na rua Otílio Gomes de Souza, pois os motoqueiros estão empinando as motos e a comunidade, por sua vez, está vendo a hora acontecer um acidente com vítima fatal. Providências urgentes se fazem necessárias. Por fim, o vereador Domingos Borges requer o envio de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando que veja o que é possível ser feito com uma árvore muito grande existente na Rua da Conceição, entre as ruas São José com Santa Rosa, de autoria do vereador Domingos Borges. A vereadora Aninha Teles requer o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando o conserto da passagem de esgoto da Rua São Damião com a Rua Padre Ourives, no bairro Santa Teresa, na altura do número 297. Todavia, ocorre que, nesta travessa, existem 2 buracos profundos devido a tais esgotos, de modo que tem causado transtorno e acidente aos veículos que por ali trafegam, bem como danos materiais aos veículos. Vale salientar que esta solicitação já havia sido entregue nesta casa por esta vereadora, de maneira que vem novamente reforçar tal pedido, pois trata-se de inúmeras reivindicações de moradores daquela localidade. De autoria do vereador Demontier Agra, seja oficiada à Secretaria Municipal de Educação, requerendo que seja providenciado o equipamento de proteção individual EPI dos funcionários que trabalham na Câmara Fria do depósito da merenda escolar desta urbe. Seja enviado ofício ao Demutran, solicitando providência no sentido de sinalizar vertical e horizontal o cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Avenida Antônio Pereira da Silva, Avenida do Parque Ecológico. E, por fim, seja oficiado ao Demutran, solicitando providências no sentido de sinalizar proibido estacionar em toda a faixa direita da Rua Padre Cícero, entre a Rua do Brejo e a Avenida Doutor Floro, sentido sul-norte, permitindo apenas que a área seja destinada para embarque e desembarque de passageiro, haja vista ser uma área de visitação de romeiros. De autoria do vereador Demontier Agra. De autoria do vereador Tasso Magno, considerando vários pedidos de populares da rua Alameda Espanha, esquina com a Avenida Padre Nestor, no bairro Lagoa Seca de nossa cidade, que reclamam da grande quantidade de entulho que se encontra bloqueando parte da rua Alameda Espanha, requer o vereador Tasso Magno sejam encaminhados ofícios ao prefeito e secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, no sentido que possam determinar a retirada do entulho que está obstruindo a citada artéria pública. Considerando que foi realizada a capinação das ruas Teresina Félix e Doutor Belém, no entorno esqueceram de retirar os capins, razão pela qual requer o vereador Tasso Magno sejam oficiados o prefeito municipal e secretaria municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, no sentido que possam fazer o serviço completo em comento. Considerando reivindicações
dos moradores do bairro Aeroporto, notadamente das ruas do loteamento Conviver Life, que denunciam a existência de 42 lâmpadas queimadas ou apagadas naquela localidade, requer o vereador Tasso Magno envio de ofício ao prefeito municipal e secretário municipal de infraestrutura, requisitando a prestação de conta de todo o dinheiro arrecadado e investido com a arrecadação da contribuição de iluminação pública nos anos 2013 a 2017. Considerando que tenho recebido reclamações por parte dos motoristas que trabalham para o nosso município, dando conta da péssima situação das ambulâncias, cuja a problemática vai de pneus carecas e licenciamentos atrasados, requer o vereador Tasso sejam remetidos ofícios para o prefeito municipal e secretaria municipal de saúde, requisitando a relação de todas as ambulâncias com placas em nome de motoristas, bem como que providências sejam adotadas para o melhoramento da frota. Por fim, considerando que anualmente no Fórum Estadual do Desembargador Juvencio Santana está vivenciando um verdadeiro caos, haja vista que, apesar de termos 3 varas criminais, estamos com a atuação de apenas um juiz titular, respondendo por todas, no caso, a primeira vara criminal, haja vista que o juiz da segunda vara criminal encontra-se doente e com atestado médico, e a juíza da terceira vara encontra-se de férias, considerando que vários réus estão sendo tolhidos do direito à audiência de custódia, considerando que das 3 varas cíveis, apenas 2 estão com juízes titulares, considerando que as 3 varas criminais possuem mais de 10 mil processos e as 3 varas cíveis possuem mais de 12 mil processos, requer o vereador Tasso Magno encaminhamento de ofícios ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e presidente e corregedor do Conselho Nacional de Justiça, requerendo a adoção das medidas cabíveis para dotar a cidade de Juazeiro do Norte de juízo suficiente, bem como o imediato envio do grupo de descongestionamento processual e a instalação de audiências de custódia de réus presos. De autoria do vereador Tasso Magno, também encaminhado pela assessora parlamentar Lanúzia Oliveira. Pronto, senhor presidente. Pergunto se os requerimentos são objeto de deliberação. Autorize encaminhamento aqui em direito. Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Jaqueline. Passo a palavra para o vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Excelência. Senhor presidente, inicialmente eu queria que fosse registrado nos anais dessa casa a presença do Dr. Rogério, Orlando, Socorro e os demais representantes de casas lotéricas, que essa tarde nos abrilhanta aqui com sua presença. Senhor presidente, o meu requerimento é em relação aos comentários que foram vinculados esse final de semana nas redes sociais, em relação ao aumento abusivo do estacionamento do Cariri Garden Shopping. E na qualidade de presidente da Comissão do Direito de Defesa do Consumidor, gostaria que fosse enviado ofício àquela instituição e para que eles informem qual e como foi esses aumentos abusivos, para que essa casa fique informada, senhor presidente. Esse é meu requerimento. Com autoria, excelência. Pois não, excelência. Com autoria. Que seja em nome da casa. Passo a palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu peço a permissão para mim falar sentado. Nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu queria que a presidência, na mesa diretora, enviasse um ofício, primeiro parabenizando e depois agradecendo a promotora de justiça, doutora Alexandra Magda, da primeira vara, se me falha a memória, é da segunda, pelo desempenho, pelo trabalho dela com relação a uma questão que já foi levantada aqui por esse vereador e demais vereadores e vereadoras aqui dessa casa, pela imprensa, pelo povo, com relação àquela questão dos documentos que não estavam sendo aceitos pelos cartórios, pelas entidades e instituições onde que o cidadão fosse adentrar. E ela, a promotora esteve em Fortaleza com a procuradora e lá se empenhou
e trouxe o resultado, e hoje eu ouvi, não estive com ela, ouvi uma entrevista dela em uma emissora de rádio, onde ela mesma relatou que aquela recomendação tinha sido desaprovada, afastada, aquela questão dos 90 dias, que passou agora para ficar como vinha antes. Se o documento estiver rasurado, se o documento estiver escrito à mão e outras questões que já vinham andando dessa forma, não será considerado. No entanto, senhor presidente, eu me congratulo com o trabalho do Ministério Público, da pessoa, doutora Alexandra Magda, que seja enviado ao ofício parabenizando pelo trabalho e pelo desempenho dela, que eu acredito que tenha sido a palavra da Câmara, do povo e da imprensa de Juazeiro do Norte. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Permissão, passei com o autor. Passo a palavra para o vereador Cláudio Nomota. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Pois não, excelência. Dia 18 agora vai começar a festa de Nossa Senhora Auxiliadora no bairro Antônio Vieira. E eu fui procurado por moradores para que nessa tarde de hoje a gente fizesse um requerimento para a Secretaria de Meio Ambiente para que poldasse as árvores do bairro e as ruas, principalmente as ruas onde a procissão vai passar. A procissão vai ser dia 28, mas nesse intervalo do dia 18 ao 28 vai ter várias procissões pequenas, né? E devido ao andor ser muito grande, tem ruas lá que não vai ter como o carro andor passar, devido às árvores estar muito grande e precisando da sua poda. Então eu queria que fosse enviado ofício ao secretário de Meio Ambiente para que mandasse uma equipe lá para o Parque Antônio Vieira para podar as árvores dessa rua. Inclusive eu estou com o nome das ruas aqui, que eu queria encaminhar para a secretária para que fosse incluído dentro do meu requerimento. E também, falando da parte religiosa, senhor presidente, eu não sei se eu posso falar sobre o assunto agora, ou podia ser nos 5 minutos. Porque em 2013, nós estamos falando de religião, eu dei entrada nessa casa com um projeto de lei, que era de indicação, para que o prefeito construísse esse monumento na Praça Padre Cícero, em 2013. Né, que todo mundo está vendo aqui. Eu tenho até as cópias aqui, eu queria que nosso amigo passasse para os vereadores, para o pessoal da imprensa. E a prefeitura, na época, falou para mim que mandou a resposta que não tinha condição de fazer. E eu procurei, fui na Assembleia Legislativa, falei com o deputado Bruno Pedrosa, consegui essa emenda no ano passado. E, infelizmente, a prefeitura estava inadimplente e o dinheiro voltou. E, para minha surpresa, a semana passada o deputado ligou, falando que o dinheiro já estava disponível novamente. E a semana passada eu tive mais a Luiz Nério, que eu quero registrar a presença dele em ata, que está aqui presente, aqui nas galerias, que é o idealizador desse projeto aqui, nosso amigo Luiz Nério, passou para meu irmão. Tivemos na Secretaria de Turismo, o secretário de Turismo falou diretamente com o deputado, inclusive tem uma verba agora para sexta-feira, talvez eu vá com ele para Fortaleza, e essa verba já está garantida novamente para que, na reforma da Praça Padre Cícero, esse monumento seja feito, que se trata das 3 personalidades políticas de Juazeiro do Norte, que é Monsenhor Murilo, o Padre Cícero, sentado ao banco, o banco aqui e a beata. E os bombeiros vão vir para cá, senta aqui no banco, tira sua foto, leva para casa como recordação, e essa verba já está disponível novamente. E eu queria só pedir agilidade ao secretário de Turismo, né? Inclusive o menino veio me falar que ele vai para Fortaleza sexta-feira, e talvez eu vá com ele também, que é para a gente trazer essa verba e dentro da reforma da Praça Padre Cícero seja feito isso aqui. E em especial que fosse feito embaixo do pé de Joá Centenário, de Juazeiro do Norte. E mais uma vez agradecer a Luiz Nery, que ele está presente aqui, que foi o idealizador desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de ser coautora e, se possível, senhor vereador, no seu requerimento, colocasse também a pintura do meio-fio das calçadas lá do Parque Antônio Vieira, é isso? Do Parque Antônio Vieira? Primeiro requerimento do Parque Antônio Vieira, isso. Eu gostaria, se possível, o senhor colocasse no seu requerimento. Certo. Obrigada. Com a coautoria da vereadora Auricélia, Rita Monteiro e Gleidson Bezerra. Demontia. Em nome da casa, a pedido do vereador Capitão Vieira Neto. Passo a palavra para a vereadora Jaqueline Gouveia. Permissão para pronunciar sentada, excelência. Pois não, excelência. Excelência, algumas pessoas me procuraram
moradores aqui do bairro Socorro reclamando que no pátio do Largo do Socorro, em frente ao memorial, geralmente quando tem eventos fica congestionado de carros estacionados, que é proibido, não é isso? Inclusive, estão fazendo estacionamento com muita frequência lá e foi multado um carro até de um professor que é pesquisador aqui de Juazeiro do Norte. Então, se a medida valeu para o carro desse professor, por que não valeu para os outros carros? Aí a população está vendo até na possibilidade do prefeito Arnon dar uma passada por lá para ele mesmo ver o que está acontecendo, porque eles já entraram em contato com o Demutran e não estão resolvendo nada. Obrigado. Pois não, Excelência. Passo a palavra para a vereadora Rita Monteiro. Permissão para pronunciar sentada, senhor presidente. Pois não, Excelência. Senhor presidente, por mera coincidência, é o mesmo requerimento da vereadora Jaqueline. Fui procurada por alguns moradores, né, onde eles pedem que seja proibido o estacionamento de carros, principalmente no dia de eventos, porque dificulta a saída dos carros, né? Já não tem rua ali, é a praça. Então, dificulta a saída de carro. Então, eles pedem, em caráter de urgência, ao Demutran que resolva essa situação e que proíba, no dia de eventos, deixar os carros ficarem na parte de cima da praça. Obrigada. Pois não, Excelência. Passo a palavra para o vereador Tarcio Magno. Permissão, Excelência, para me pronunciar sentado. Pois não, Excelência. Considerando, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, que o Cariri Garden Shopping concedeu um reajuste da tarifa do estacionamento, mais 17%, onde a inflação dos últimos 12 meses não ultrapassa 5%, considerando que existe a necessidade daquela empresa explicar ou justificar para a população o porquê desse índice tão alto nessa tarifa do estacionamento, e considerando que deve o Cariri Garden Shop estar em dia, inclusive com o recolhimento do imposto sobre serviço ISS, o meu requerimento na tarde de hoje é que sejam encaminhados ao oficial prefeito municipal e à secretaria municipal competente, requisitando informações sobre o pagamento do ISS, notadamente em relação à tarifa do estacionamento do Cariri Garden Shop, bem como seja remetido ofício para o Cariri Garden Shop para que ele remeta para essa Casa Legislativa especial para mim, constando, pelo menos demonstrando em que se baseou esse reajuste em termos de quais são os gastos ou investimentos com aquele aparelho de estacionamento daquela instituição. Então, o requerimento da tarde de hoje é nesse sentido, haja vista a revolta da população que não aceita esse reajuste de mais de 17% da tarifa do estacionamento. Muito obrigado. Autoria, senhor presidente. Autoria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Capitão Vieira Neto. Ouvindo aqui o requerimento do vereador Tarcio Magno, peço para ser em nome da casa. Eu peço o seguinte, o vereador Lauro, conversei com o Domênica, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, na qual sou relator e da frequência também é membro, gostaria que Vossa Excelência nos escrevesse nos pedindo para a gente debater esse assunto e ver o que a Câmara Municipal poderia fazer para ajudar os contribuintes de Juazeiro do Norte, em especial essa questão desse abuso cometido pelo shopping. Eu peço inscrição para o expediente. Passar a palavra para o vereador da Energia Água. Permissão para mim, Excelência. Excelência, a gente fez um requerimento na Avenida de Júlio Mata, todos conhecem aquela avenida, porta de entrada da nossa cidade, que é o aeroporto, e a gente pediu 2 bombadas físicas na altura do condomínio Minha Casa Minha Vida, tem um grande fluxo lá, porque tem uma escola do outro lado da avenida. E esse final de semana foram instalados 2 fotossensores, no mesmo lugar que a gente pediu as bombadas físicas. Tudo bem, né? A administração do Demutran resolveu colocar os fotossensores, nada contra. E o ruim é quando não tem sinalização. Né? Você pega o fotossensor já é ruim. E sem ter sinalização aí é que é ruim.
Mas, por minha surpresa boa, a gente passou lá agora, já tem 3 placas, né, de 50 quilômetros. E quero até parabenizar o Demutran aqui em público, porque a gente vinha fazendo os requerimentos e está vendo agora realmente a resolução desses requerimentos, quanto à sinalização das lombadas, dentre outros. Só que eu vou requerer agora, Excelência, que o Demutran também trabalhe com faixas transversais. Né, são faixas, o nome já sugere, faixas transversais que induz o condutor a reduzir sua velocidade quando da aproximação de um semáforo, nem tanto um semáforo, o semáforo dá para ver de longe, mas de um fotossensor ou de uma lombada física, né, visto que Juazeiro é visitado por várias pessoas de fora e cada dia a cidade cresce mais e são equipamentos desses instalados da noite para o dia, e a gente pede ao Demutran que instale nos fotossensores. Está sendo instalado outro também, onde o vereador Márcio fez um requerimento, também ali na Avenida Castelo Branco, né, próximo ao Parque Ecológico. Então são locais de declives, né, quando o condutor se induz a ter uma velocidade mais acentuada, né, e se não houver uma sinalização específica, como placas, como essas faixas transversais, o condutor não vai reduzir sua velocidade. E o fotossensor vai perder sua finalidade, que é reduzir a velocidade dos condutores, podendo haver acidentes. Então a gente pede esse equipamento, né, que são essas faixas transversais, né, que realmente vai dizer onde é que tem um fotossensor e vai fazer com que o condutor reduza a velocidade. Se ele não reduzir, aí é porque ele não quer, e aí ele vai ser notificado. Então, Excelência, meu requerimento é nesse sentido. Obrigado. Pois não, Excelência. Gostaria de fazer um... Excelência. Pois não, com a autoria da vereadora Rita Monteiro e Márcio Jorge. Gostaria de fazer requerimento verbal também, que seja enviado o ofício à Secretaria de Infraestrutura a fim de providenciar a recolocação ou a colocação de uma nova lâmpada ali num poste localizado mesmo em frente à escola Edvar Teixeira Ferrer. Lá dispensa comentários por ser uma escola de grande fluxo, um bairro bastante movimentado e, segundo informações que chegaram ao meu conhecimento, e a falta de iluminação no local está propiciando, inclusive, a ação de vândalos e de marginais que estão praticando assaltos naquela localidade. Eu já tentei a troca dessa lâmpada, conversei diretamente com o pessoal da secretaria, mas agora peço que os senhores vereadores possam aprovar requerimento para deixar formalizado o pedido, uma vez que até agora não foi atendido. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Autorize encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem algum projeto dando entrada na casa. Autoriza a leitura. Vai ser lido. É o projeto de lei de autoria do vereador Demontier Agra, que considera perigoso e de risco de vida as atividades de trabalhador em motocicleta no Serviço Público Municipal de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Artigo 1º. Em consonância com a Lei Municipal 12.997, com a Lei Federal número 12.997, 18 de junho de 2014, passa a ser consideradas perigosas e de risco de vida as atividades de trabalhador em motocicleta no município público, no Serviço Público Municipal no âmbito do município de Juazeiro do Norte, de autoria do vereador Demontier Agra, com a justificativa em anexo. E era só, senhor presidente. Pergunto se o projeto é objeto de deliberação. Encaminhar às comissões competentes. Aproveito este momento para comunicar a vossas excelências que eu estou com um projeto aí, inclusive o vereador Damian é coautor do projeto, que já foi apresentado e aprovado nesta Casa Legislativa, na gestão passada, foi apresentado pelo vereador Cláudio Luiz, que versa exatamente sobre a questão da cobrança do estacionamento do Cariri Shopping. Especificamente, prevendo a possibilidade de, uma vez sendo consumido, no mínimo 6 vezes o valor do estacionamento, o valor que é pago pelo estacionamento, isentando o usuário do pagamento naquele dia especificamente em que ele fez a compra. Porém, nós estamos fazendo um estudo mais detalhado acerca da constitucionalidade
né? Desde já a gente já pesquisou e já sabe que tem entendimento de ministro do Supremo Tribunal Federal que entende que sim e outros que não. Então, para a gente não apresentar um que já tenha sido objeto de súmula vinculante, nós vamos fazer um estudo mais detalhado acerca desse assunto, para que na próxima sessão a gente possa apresentar o projeto de lei que versa sobre o estacionamento do Cariri Shopping. E não só o estacionamento Cariri Shopping, mas todos os outros pontos comerciais da cidade que disponibilizem estacionamento para os usuários. Pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das comissões. Não, senhor presidente. No grande expediente, passamos a palavra ao ilustre senhor Cleison Sabino, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Ceará. O mesmo irá dispor de até 15 minutos para os seus esclarecimentos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, excelentíssimos vereadores aqui presentes, autoridades, meus colegas empresários lotéricos do município de Juazeiro do Norte, representantes da Caixa Econômica e da Superintendência da Caixa Econômica aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, na pessoa do senhor presidente, de poder esclarecer e defender nossa categoria conforme passarei a seguir. Viemos aqui tratar sobre o Decreto 266 de 2016, que regulamenta a Lei Municipal 4361 de 2014, que dispõe sobre a proibição dos serviços de má qualidade em farmácias, loterias, mercantis, outros similares como serviços de chegue e pague em vias públicas sem segurança e conforto de usuários. Senhores vereadores, como presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos e Similares do Estado do Ceará, eu venho aqui humildemente e com todo respeito pedir encarecidamente: não deixem as loterias da cidade fecharem as portas. As loterias prestam importante serviço público à população e ao governo, seja com pagamento do Bolsa Família, seja com o recente pagamento das contas inativas do FGTS, seja com pagamentos de contas e serviços diversos, como abertura de conta para a população, abertura de poupança, a inclusão bancária daqueles que mais necessitam, e por onde circula também grande parte da população local. Por tudo isso, eu repito, não deixemos as loterias do município fecharem. As unidades lotéricas, elas são microempresas permissionárias da Caixa Econômica Federal. E apesar de averiguar aparente e volumoso capital recebido ao pagamento de contas bancárias, a remuneração dos lotéricos é mínima, com uma média de 53 centavos por cada autenticação. Essa é a média da comissão recebida pelos lotéricos por cada autenticação de pagamentos. Essa é a nossa comissão. E não são tantas autenticações suficientes para deixarmos de ser microempresas. Essa permissão, ela é regulada através de circulares. A circular vigente é a 745, de 26 de janeiro de 2017, que dentre vários pontos eu destaco: a permissão da casa lotérica é otorgada por meio de licitação. O item 9.3 diz: pela comercialização de produtos conveniados, prestação de serviços delegados e atuação na função de correspondente, a permissionária receberá a remuneração previamente fixada pela Caixa Econômica. Então, a gente está tentando esclarecer que, apesar de ter uma aparência pelo volume de recebimento de contas e serviços, os empresários lotéricos, eles recebem apenas uma comissão de um valor fixado por cada tipo de operação, cuja média dá 53 centavos. Por tudo isso, eu gostaria de pedir licença aos senhores para fazer um pedido de adequação da referida lei em pauta, através de uma nova lei que garanta a qualidade dos serviços prestados pelos empresários lotéricos,
mas mantendo a viabilidade do negócio e revogando em parte anterior pelos pontos que aqui comentarei. Bem, o item 1, o artigo 1º da referida lei trata os estabelecimentos de farmácias, casas lotéricas, mercantis e similares com prestação de serviço de chegue e pague ficam proibidos de prestarem atendimento a clientes em via pública. Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento da Lei 4.361 de 2014 e deste decreto fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária. É sabido que as loterias lotéricas, elas não prestam serviços em via pública, tá? Mas uma coisa importante a gente ressaltar. Mediante a circular e as circulares da Caixa Econômica, as loterias elas também precisam ter um espaço mínimo de atendimento, que superam inclusive os 25 metros quadrados sugeridos aqui, colocados aqui na lei. E dessa forma, a gente consegue atender uma média de público, mas num período em que a gente tem uma alta demanda de concentração de pagamento de contas, por exemplo, do dia 1º ao dia 15, a gente, como foi relatado, a gente acaba tendo um atendimento imenso a uma grande massa da população, o que inviabiliza a gente ter um espaço coberto para poder suprir a toda essa necessidade. O artigo 2º da lei fala o seguinte: os estabelecimentos que trata o artigo 1º desse decreto deverão disponibilizar área mínima construída e climatizada de 25 metros quadrados, com assentos adequados à acomodação dos clientes usuários em espera. Bem, como eu falei, ar-condicionado em dia de pico é o mesmo que pedir para colocar ar-condicionado em entrada de estádio de futebol. Aquela massa de pessoas querendo ser atendidas inviabiliza qualquer situação. Foi feito também, através dos lotéricos regionais, uma pesquisa para tentar verificar o custo que seria para implantar e tentar climatizar um pouco da sua área interna e externa. O que a gente acabou encontrando números que novamente torna o negócio inviável economicamente. Por tudo isso que eu tenho citado antes. A Caixa definirá os critérios, prazos e situações permitidas para a mudança de local da rede de unidades lotéricas. Não é permitida a mudança de local da atividade entre municípios. O item 14.1.2 diz: a mudança de local de atividade, por interesse da permissionária, somente é efetivado se dentro do mesmo município e mediante estudo prévio de potencialidade de mercado, realizado pela Caixa e autorização formal da Caixa. Então, até mesmo uma possível mudança de local, a gente tem que tratar de uma regulamentação e de uma tratativa diretamente com a Caixa Econômica. O empresário lotérico ele não tem autonomia para se manifestar e poder expandir o seu local fazendo mudanças de endereços individualmente. Ainda sobre o espaço físico, posso citar o item 16.4 da circular da Caixa Econômica que regulamenta as loterias. O item 16.4 fala: o dimensionamento físico baseia-se em normas técnicas brasileiras, NBR, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e critérios de ergonomia, ecoeficiência, conforto ambiental, acessibilidade e funcionalidade dos serviços realizados e atendimento prestados característicos dos pontos de atendimento da Caixa. Ou seja, é vedado ao lotérico efetuar qualquer mudança nas instalações da loteria, exceto por autorização formal do banco. Ainda a respeito do tratamento do artigo 2º, fala-se sobre a colocação de bancos para atendimento à população. Se a gente está falando que no período de pico a gente tem uma sobrecarga de atendimento, de atividades, entendendo que a gente atende a população mais carente, que nesse período de pagamento de Bolsa Família e conta a gente tem um volume muito grande, a implantação de bancos para atender também, de bancos de cadeiras para atender, como fazem os bancos, também não seria suportado pelo espaço físico atual das loterias.
O artigo 3º da referida lei fala de senha para circulação. A senha para circulação, ela, além de provocar um risco à segurança, ela também não permite com que a gente consiga ter a devida velocidade no atendimento para poder reduzir fila. Cabe salientar, senhores, o seguinte: os lotéricos, eles não querem fila. O que nós queremos é rotatividade, certo? Mas a gestão dos equipamentos, aquele terminalzinho que faz atendimento, a gestão desses equipamentos, ele é uma concessão da Caixa Econômica, ela cede para os lotéricos. Ou seja, se uma determinada unidade lotérica tem a necessidade de expandir para mais terminais, ela precisa aguardar que a Caixa Econômica promova licitações e escolha a sua loteria para ser beneficiada com um ou mais terminais lotéricos. Nesse tópico, as loterias vão sugerir que seja feita uma adequação na referida lei, onde a gente vai sugerir a implantação de um sistema gerenciador de fila, onde algumas unidades lotéricas já possuem nessa cidade. O artigo 4 fala de filmagem eletrônica, mas também ele comenta sobre o ponto que é mais gritante com relação à viabilidade econômica, que seria a necessidade de profissionais especializados em segurança, ou seja, profissionais armados. Ao se fazer uma cotação para que a gente consiga ter profissionais armados dentro das loterias, a gente chega novamente a um número financeiro que inviabiliza a atividade econômica da loteria. Mas, para falar de segurança, a circular caixa rege o seguinte item. O 19.2 de segurança e microinformática fala: a rede de unidades lotéricas deve conter com, no mínimo, os seguintes equipamentos de segurança e de microinformática, cujas características e configuração mínima são estabelecidas pela Caixa. Item 1, sistema de captura e gravação de imagens em modo digital CFTV. Item 2, sistema de alarme contra intrusão. Item 3, cofre com fechadura de retardo de tempo em local não visível ao público. 4, microcomputador com acesso à internet nos municípios em que houver disponibilidade do serviço. O item 19.2.2 da circular Caixa fala: o sistema de gravação com câmeras de TV e vídeo deve estar operante de forma ininterrupta com o objetivo de registrar as imagens de eventual sinistro ocorrido, inclusive fora do horário de expediente. Esse item de segurança, ele é importante, ele inclusive atende à necessidade da população, porque nós entendemos que uma das formas mais seguras de se efetuar um pagamento e prestar o serviço à população é diretamente com as loterias, porque ela está tendo um atendimento personalizado. O cliente que tem dúvida se entregou um valor a mais, se entregou um valor a menos, em função dessa circular e dessa exigência da Caixa Econômica, é possível que os empresários lotéricos façam checagem, inclusive sobre as filmagens das operações que foram captadas, que foram transacionadas. O item 19.2.3 diz: o período mínimo de preservação das imagens gravadas é de 30 dias, as quais devem ser disponibilizadas à Caixa sempre que solicitado. E o mais importante aqui, e que volta a reforçar, o item 19.2.4 fala: correm por conta da permissionária, as loterias, os custos decorrentes da aquisição, instalação e manutenção desses equipamentos. Hoje, os maiores incidentes dos casos de loterias são originados por arrombamentos e não assalto à mão armada. E não assalto à mão armada a clientes. Hoje, o maior prejuízo da criminalidade nas loterias está tendo através de arrombamentos ou na abertura e no fechamento da loteria, enquanto se adentram na loja em busca do dinheiro lá circulante. Bem,
Por fim, senhores, reforço o nosso apelo em prol das loterias do município e, em especial, a população, que ficará estremecida caso não consigamos promover a retificação aqui recomendada, uma vez que, reforçando, inviabiliza, senhor presidente, a atividade econômica das loterias. Portanto, no segundo momento breve, será protocolado uma sugestão de retificação à referida lei, onde eu peço aos senhores o cuidado do tratamento e o apoio às loterias para que a gente faça uma adequação para que a gente torne a atividade viável, consiga garantir à população o atendimento de qualidade exigido, necessário, e também a gente consiga atender aos pedidos do Ministério Público, do qual a gente antecipadamente agradece também pela atenção dada no tratamento da lei desse momento que a gente está vivendo aqui no município. Por tudo isso, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, comunicar ao senhor presidente Cleison Sabino, que agora nós vamos abrir a palavra para os vereadores inscritos, vereador Tasso Magno, e ao final o senhor ainda poderá ter 2 minutos para os seus esclarecimentos finais. Passa a palavra ao vereador Tasso Magno, em seguida o vereador Adalto Araújo. Cleison, primeiro que tudo, agradecer pela sua presença aqui no âmbito da Câmara Municipal. Você fez uma exposição bastante pertinente. Eu quero desde já externar o meu apoio às modificações, haja visto que a lei municipal já tem um problema, que é em relação à multa, que, se me falha a memória, foi colocada aqui pela Câmara Municipal em relação ao salário, e pelo que eu ouvi pelo Ministério Público, é impróprio, é inadequado culminar a multa baseada em salário mínimo. Mas eu quero ressaltar aqui a importância das casas lotéricas. Hoje em dia, quando qualquer cidadão quer pagar seu boleto bancário, pagar sua conta de água, de luz, telefone, se socorre das casas lotéricas, como o senhor bem disse, um atendimento personalizado. Hoje, todos nós aqui sofremos, principalmente em relação ao tempo que é gasto, despendido nas filas de banco. A gente passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E imagine só se todo esse público que hoje as casas lotéricas atendem, se chegar e não vai chegar a fechar essas casas lotéricas, seria um verdadeiro caos, que hoje já realmente já o é em relação a todas as agências bancárias. O governo federal, há bem pouco tempo, propôs aí um plano de emissão voluntária, principalmente para os bancários da Caixa Econômica e Banco Brasil, e queria, não sei se atingiu, querendo que os bancários pedissem demissão voluntária em torno de 10 mil bancários. Então, se hoje a gente já encontra uma grande dificuldade no atendimento dos bancos, eu já ouvi aqui vários vereadores aqui solicitando um melhor atendimento da população por parte de bancos. Imagine se fosse levar em consideração a possibilidade mínima de fechar as casas lotéricas. Então, a comodidade das casas lotéricas realmente talvez não seja, vamos dizer assim, 100%, não seja o ideal. Eu acho que também passa por uma questão até de lucro, que, como o senhor bem disse, é um percentual muito ínfimo, muito pequeno, 53 centavos em média por cada autenticação. Então, fica também difícil para que o empresário que coloca seu dinheiro, investe seu dinheiro, que isso é normal, é natural, fazer o seu investimento e receber com isso, ter seu lucro. Então, eu quero aqui dizer que sou solidário ao que está acontecendo com os proprietários das casas lotéricas. Eu acho que com toda a problemática, se é que existe esse desconforto, não ter ar-condicionado, não ter segurança armada, mas eu acho que ainda é um serviço muito bom prestado pelas casas lotéricas, muito bom, certo? Então, eu acho que essa Câmara Municipal vai absorver as recomendações, as orientações, ou o desejo que o senhor disse que ia protocolar aqui, pleiteando adequações, melhoramentos nessa lei, e uma delas tem que rever em relação a essa multa, né? De qualquer forma, para poder estar em vigor, tem que ter a adequação correta. Então, o mais, parabenizar pela sua vinda aqui,
seus companheiros que ali estão, tem ali, eu estou vendo o Rio, do superintendente da Caixa Econômica, cidadão de bem, que sempre nos atende muito bem na Caixa Econômica, dependendo do que a empresa coloca à disposição dele também do atendimento. Sei que ele tem suas limitações, mas sempre nos atende muito cordialmente. O Cícero Sobreiro está ali também, meu amigo Ricardo Valente, advogado, e os demais que fazem essa caravana, representando as casas lotéricas. Então, do que depender de mim, conte comigo. Antes de passar a palavra ao vereador Adalto, fazer o registro formal das presenças do gerente da Caixa Econômica, Rildo Teles, Rildo Teles é vereador. O Rildo Teles é o vereador de Barbalha. O gerente Rildo, a Camila, também lá da Caixa Econômica, e os demais lotéricos que vieram aqui à Casa Legislativa acompanhar os nossos trabalhos. Passo a palavra para o vereador Adalto Araújo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Gleidson Sabino, quero aqui agradecer a sua vinda a essa casa, juntamente com os demais proprietários de casas lotéricas, que desde que foi levantado esse tema pelo vereador Darlan Lobo, nós já conversamos muito, inclusive com o amigo Rogério, que é proprietário, e a gente, durante esse tempo, a gente vem sempre procurando uma maneira para adequar melhor tanto o projeto que foi dado entrada nessa casa, que foi votado, que não foi, eu acho que avaliado naquela época como deveria ser, como também uma forma de não deixar a população que são os clientes, né, de vocês. Então a gente tem que adequar uma forma que seja boa para ambas as partes. Quero dizer que quem salva a população desse quesito são as casas lotéricas. Aí da gente que se não se valesse de uma casa lotérica. Inclusive eu acho até pouco os limites que impõem, por exemplo, você só pode pagar um boleto de até certo valor, né, R$700, se eu não me engano. E às vezes a gente tem um boleto de mil e pouco, aí tem que submeter uma fila de banco, uma Caixa Econômica que demora muito, Banco do Brasil, Bradesco, todas as agências bancárias. Então, eu acho que vocês, não sei se vocês já trouxeram uma minuta para que a gente possa adequar juntamente ao projeto, né, presidente? Para que a gente, essa casa, eu acredito que ninguém vai se furtar de votar para que as lotéricas continuem fazendo o papel dela, ajudando cada dia mais a população de Juazeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. A sua palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu queria, nessa pequeno espaço, relatar que essa lei, se não me falha a memória, foi votada e aprovada na legislação passada. Se não me falha a memória, apresentada pelo vereador Bertrand Rocha. Já tive conhecimento disso, mas eu quero, senhor presidente Gleidson aqui, dizer que essa casa é uma casa legislativa, é uma casa onde se vota, onde se aprova, onde se rejeita, onde se reavalia, onde se revoga, e com certeza pode contar com o vereador Zé Barreto, esse que vos falam, pela transparência, pela sinceridade, pela humildade de vocês da Caixa Econômica, de vocês, a comissão que aqui se encontra, ter vindo a essa casa, pedir humildemente que vamos rever. Eu acho que isso é bonito da sua parte, como representante, como do sindicato, e pode contar com o vereador Zé Barreto, dentro de uma avaliação que vocês vão apresentar uma proposta, um anteprojeto, e esse anteprojeto será analisado pela comissão, a comissão competente, e depois virá a plenário. E com certeza os vereadores que estão aqui, todos eles têm o princípio, a ideia de servir o povo, e o que a Caixa Econômica faz e a agência lotérica é servir o povo. Então, lhe parabenizo e pode contar com o vereador Zé Barreto, e muito obrigado. A sua palavra para o vereador Demontier Agra. Cumprimentar, né, o senhor Gleidson, né, parecido com o nosso presidente Gleidson Sabino, em nome dele, os demais representantes aqui, e eu começo minha fala com um questionamento. Quem foi que fez essa lei? Né? Quem fez essa lei conhece as loterias? Vai às loterias? Paga suas contas na loteria? Vai receber o Bolsa Família nas loterias? Então a gente tem que se perguntar, né? A sociedade ela tem que questionar essas leis.
né? Lógico que tem que acatar, porque realmente, quando vem lá de cima, realmente tem que acatar. Mas a gente pode questionar, né? É uma lei realmente, a gente percebeu aí, pelo pouco que você falou, muito repressora, com muitas exigências, né? E realmente tem algumas coisas que podem melhorar, isso é verdade, né? A gente está aqui também para fazer esse questionamento, né? É verdade que a gente pode fazer algumas adequações, mas eu começo minha fala com isso, né? Então, assim, quem conhece as loterias, né, as demandas, as necessidades, são os lotéricos, né? São os donos de loteria ou quem frequenta, né? Então a gente tem que começar a questionar, né? A questão dos assaltos, como você falou, será se colocar um vigilante armado vai evitar os assaltos? Ou o vigilante vai ser mais um a ser assaltado e ser levado sua arma, né? A gente tem essa filosofia às vezes de achar que um vigilante por estar ali, por estar com a arma, vai evitar o assalto, quando na verdade isso pode não ser o que realmente a gente pensa, né? Questão do tamanho, né? 5x5, 25 metros quadrados, não é um espaço esse aqui. Quando você botar as cadeiras, realmente vai reduzir o ambiente. Tem loterias aí bem maiores do que isso, né? Que já trabalha com as filas prioritárias. Então, essa questão aí é atendida bem, que a gente frequenta a loteria, a gente vê. Então, assim, é a gente trabalhar em cima dessa lei para ver o que pode melhorar, né? Trabalhar junto ao Congresso, né, com os nossos representantes, para ver realmente uma adequação, até onde pode melhorar e até onde pode ter os gastos, né? Porque pelo que eu sei, a Caixa Econômica ela é parceira, né? Ela é tipo, as loterias são colaboradoras, mas os gastos vai recair em cima de quem? Das lotéricas, né? Então, assim, é mais uma lei que vem de cima para baixo, né? Que impõe taxas, impõe restrições e finda o trabalhador realmente tendo que arcar com essas despesas. E dizer que a gente está aqui, desde sempre a gente diz, né? Está aqui para o trabalhador, para quem quer melhorar o Juazeiro, né? Para quem quer contribuir, porque a gente sabe também que a loteria ajuda o povo e dá emprego, né? Dá emprego e gera renda. Então a gente está aqui para defender, no que for possível, essa questão das loterias. É isso. Passo a palavra para a vereadora Rita Monteiro e em seguida o vereador Darlan Lobo. Gleison, eu quero agradecer pela sua presença, é um tema muito importante, né? E como também a equipe da Caixa Econômica. Mas eu pergunto, quem fez essa lei, será que não foi pensando no bem-estar do povo? A questão da segurança? A questão também da qualidade no atendimento? Então, eu concordo com o Ministério Público. Eu acho que precisa mesmo melhorar, né? Colocar no espaço mais seguro, conforto para o povo. Espero que vocês se adequem o que está sendo solicitado e com certeza estarei com vocês também. Mas eu acho que há necessidade de uma mudança, há necessidade de uma segurança. Uma pessoa para fazer um pagamento numa fila, no sol, né, no meio da rua, como a gente vê, isso não é correto. Eu acho que essa pessoa fez essa lei pensando no povo de Juazeiro. Obrigada. Passo a palavra para o vereador Darlan Lobo, em seguida o vereador Domingos Borges. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o senhor Gleilson, né? Sabino, é por aí, né, o nome? E dizer que eu conversando com alguns proprietários de lotérica que dei a ideia que me resta até a casa para explanar a dificuldade de vocês. E a gente, quando deixa para falar por último, é bom que a gente vai ouvindo um e outro. A vereadora Rita está coberta de razão. Quem fez a lei realmente fez na intenção de contribuir com a melhoria para a população. Mas também nós temos que entender que, na maneira que está sendo conduzido, foram pegos de surpresa, como o Ministério Público querendo que cumpra a lei de imediato, até algumas já foram notificadas. O meu pronunciamento, acho que há um mês, aí, 20 dias, é exatamente a gente rever alguns pontos na lei, que a lei, eu acredito que o vereador Bertrand ele fez realmente para melhorar a qualidade do atendimento,
Mas existem as dificuldades também da parte de quem tem as concessões ou autorizações para pagamento desses títulos, como lotéricas, farmácias, mercantis e o cheque pague. Agora, a minha preocupação, vereadora Rita, é punir, fechar esse estabelecimento e superlotar mais ainda os bancos. Então a preocupação minha é exatamente essa, que a gente reveja a lei, discuta a lei junto com os proprietários e com a população também, para adequar, claro, um bom atendimento para a população e que dê também para quem tenha concessões ou autorizações desses pagamentos. Por isso que eu sugeri, pedi até se a secretaria estava notificando todos ou era só alguns, entendeu? Para que a gente reveja. Com certeza a lei pode ser revogada, pode ser modificada, pode ser bem mais discutida. Como já estão em contato com o vereador Gleison, pode-se marcar uma reunião interna para se discutir e tentar melhorar. Porque a minha preocupação é só a questão de superlotar mais ainda as agências bancárias, que já é bem lotada. Então, quero parabenizar todos que estão aqui presentes, acompanhando, e tem todo o meu apoio no que se for para melhorar mais ainda, tanto para vocês como para a população. Obrigado, senhor presidente. Sua palavra para o vereador Domingos Borges. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Pois não, excelência. Senhor Sabino, eu quero dizer ao pessoal que faz as casas lotéricas que pode contar também com o meu apoio. Encerradas as inscrições e os apartes, a fala do presidente Gleison, dizer que nós já participamos de 3 reuniões para tratar do tema. Inicialmente com o gerente da Caixa, Rildo, em que fez uma explanação com muita propriedade e com muita humildade também, reconhecendo o valor da lei, a finalidade da lei, mas mostrando por A mais B a inviabilidade de se cumprir essa lei que foi aprovada aqui nesta casa no ano de 2014. Num segundo momento, nós tivemos uma reunião com a promotora de justiça, doutora Efigênia, e esta, por sua vez, pediu que a Câmara também se engajasse em audiências públicas, em discussões, para tentar ouvir os lotéricos e fazer a adequação necessária para que também não fosse apenas mais uma lei que não esteja sendo cumprida e que ficasse por isso mesmo. No terceiro momento que nós nos reunimos, o vereador Darlan participou da conversa, e eu costumo dizer que o vereador Darlan ele tem um raciocínio muito rápido. O vereador Darlan sugeriu que, ao invés de a gente fazer uma audiência pública, que muitas vezes não se atinge a finalidade, o vereador sugeriu que os representantes das lotéricas aqui viessem e trouxessem para os vereadores a exposição de motivos que o senhor apresentou na tarde de hoje. E naquela ocasião, o vereador não vai me deixar sozinho nessa afirmativa, os lotéricos foram muito felizes e pelo menos eles conquistaram a minha simpatia, senhor presidente, quando, acho que foi o Cícero que disse em nome dos demais, a gente quer valorizar o atendimento ao nosso consumidor, usuário do serviço da casa lotérica, porque é ele quem paga o nosso salário, é para ele que a gente vive e é ele quem faz com que a casa se sustente, sobreviva. Agora, diante das exigências impostas na lei, se não houver uma majoração no pagamento do boleto por parte da Caixa, e isso aí não depende da Caixa em nível local, não depende apenas da boa vontade do Rildo, vai acabar inviabilizando o funcionamento das lotéricas de um modo geral. O que fatalmente seria um desastre se as lotéricas fechassem, pelo menos por um dia, se fechassem, seria realmente um transtorno muito grande para a população e, naturalmente, que a nossa Câmara de Vereadores não quer causar jamais nenhum transtorno para a população juazeirense em hipótese alguma. Tem toda uma questão que deve ser discutida em nível federal, no sentido da Caixa Econômica melhorar
a atenção que é destinada para os lotéricos, aumentar o número de loterias, que hoje é inviável, porque se hoje o valor que é repassado para as lotéricas não dá para atender essas exigências da lei, imagine se fosse aumentar o número de loterias e dividir ainda mais. Mas a Caixa tem que aumentar esse número, esse valor que é repassado para as lotéricas. Isso aí é um assunto que, a partir de Juazeiro e do Ministério Público Local, pode ser encaminhado para lá, para Brasília. E quem sabe até a Câmara de Vereadores se irmanar com os lotéricos nas lutas que existem em nível nacional, para que outras lotéricas sejam abertas, como o ex-vereador Normando Sócrates aqui várias vezes exigiu, foi até Brasília pedir a abertura de novas lotéricas aqui em bairros distantes da cidade de Juazeiro. Mas por hora o que nós temos é essa realidade, e durante essas reuniões, bem como a sua vinda, presidente Cleison Sabino, na tarde de hoje, para tratar do tema, o senhor já ouviu dos próprios vereadores o apoio a possíveis modificações na lei, para que a gente procure se adequar, dar sim o mínimo de conforto e segurança aos usuários, mas que também não inviabiliza a exigência das lotéricas. Estamos abertos para receber esse projeto que o senhor falou na tribuna, que vai apresentar as sugestões, voltar a discutir o tema e apresentar aqui na Câmara dos Vereadores. E estamos cumprindo assim também com o que solicitou, como sugeriu, a promotora de justiça, a doutora Efigênia. Então, eu passo a palavra para as suas considerações finais. O senhor disporá de até 2 minutos para fazer os seus últimos esclarecimentos. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Fico muito grato pelas palavras, pela atenção aqui, pelas anotações, pelo diálogo de alto nível que conseguimos ter aqui. Me comprometo, enquanto presidente do Sindilós, Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará, que a gente apresente as propostas de forma imediata à Casa, pedindo celeridade para que a gente consiga tratar isso daí. Cabe também fazer um pedido adicional. A despeito das tarifações pagas pela Caixa Econômica, o Sindicato dos Empresários Lotéricos se une à Federação Nacional dos Lotéricos, a FEBRALOT, e trabalha junto a Brasília projetos de lei que venham a criar mecanismos de indexação para que os lotéricos não tenham que anualmente ficar pedindo que a Caixa faça qualquer tipo de adequação de 1, 2, 3 centavos. E gostaria, nesse momento também, pedir, se possível, o apoio junto aos colegas deputados federais de conhecimento da Casa, que também possam apoiar a todos nós nessa luta pelo projeto de lei e que está tramitando na Câmara Federal. Por fim, gostaria mais uma vez de agradecer a todos aqui presentes pelo momento concedido às loterias do Ceará, e especialmente às loterias de Juazeiro do Norte. Muito obrigado. Gostaríamos de, em meu nome e em nome deste poder, agradecer a presença do representante das casas lotéricas, dizer que seus esclarecimentos foram oportunos para o conhecimento das senhoras e dos senhores vereadores. Fique à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado e nos colocamos à disposição. Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem, a vereadora Rita Monteiro. Eu gostaria de quebrar o protocolo, porque é uma oportunidade ímpar, né? O senhor gerente, doutor Rildo, quem é o... eu gostaria de... porque eu fiz 2 requerimentos para a Caixa, certo? Ali para a Rua da Conceição, onde ficam os clientes no sol, quase até a Rua São Pedro. Eu gostaria, fiz até 2 requerimentos solicitando, por gentileza, veja aquela questão, colocar uma cobertura ali na parte de fora, não sei se é possível, ou uma tenda, viu? Eu estou pedindo assim para quebrar porque é difícil, a gente se vê um momento, né? Um momento ímpar hoje. Literalmente, gerente Rildo, ela realmente está quebrando o protocolo. Infelizmente, ninguém das galerias vai poder se pronunciar
na sessão ordinária, a não ser o colega que estava inscrito. Só para registrar, vereadora Rita, aqui o gerente Rildo pediu para falar, mas infelizmente na sessão ordinária não vai ser possível. Mas nada impede, daqui a pouco a gente pedir a sua paciência para que a gente possa fazer alguns requerimentos aí, algumas sugestões. Obrigada, senhor presidente. Ainda no grande expediente, pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Vereador Capitão Vieira Neto, para falar sobre a questão do shopping. Passo a palavra para o vereador Capitão Vieira Neto, que disporá de até 20 minutos para seus esclarecimentos. Fica bonito. Boa tarde a todos meus pares. Antes de iniciar o nosso tema propriamente dito, nós vimos aqui a questão das casas lotéricas e vimos a importância dessa casa na confecção das leis do nosso município e vimos a ressonância que isso pode causar, tanto à classe empresarial como também à população. Quero deixar aqui o meu apoio ao ex-vereador Bertrand, porque foi o autor da propositura da lei, e eu tenho certeza que quando ele pensou e elaborou essa lei, ele estava com um único intuito: ajudar a população no atendimento, jamais prejudicar qualquer empresário ou as atividades da Caixa Econômica a nível municipal. E nós que fazemos parte da Comissão de Direito do Consumidor, nós somos o relator dessa comissão, nós estamos propondo aos empresários, os lotéricos, a qualquer data, a qualquer momento, que marque aqui com a nossa secretária e a gente possa se debruçar sobre essa lei e que a gente possa encontrar os mecanismos para tanto contemplar os donos das lotéricas, como também a população que precisa daquele serviço. Estamos à disposição, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente possa, o mais rápido possível, poder elaborar uma lei que possa revogar a lei que está existendo e criando os artigos que possam tanto ajudar a população que precisa da atividade lotérica, como também os seus proprietários, além de fazer os encaminhamentos necessários, certo? A Brasília, aos deputados, aos senadores, que tratam da questão do aumento da contribuição das lotéricas com relação ao valor que recebe da Caixa Econômica. Mas o nosso tema nessa tarde é um tema palpitante, levantado. Nós já tínhamos conversado com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, que é o vereador Adalto Araújo, que hoje nós íamos discutir essa questão do estacionamento do shopping, do valor da contribuição. O vereador Tasso Magno, com muita sapiência, trouxe esse tema no requerimento de Vossa Excelência durante a parte dos requerimentos verbais, aonde cobra também os tributos e as taxas que o shopping tem para com o município, como também para com o Estado, o ICMS. Se está realmente cumprindo o seu papel, porque é de muita importância a arrecadação desse dinheiro também para o município, para que volte para a população. E aqui nós analisamos várias situações, vereador Tasso Magno. Eu acredito que neste momento, eu vejo que a população de Juazeiro, quem utiliza o shopping de Juazeiro, já que tem uma agência bancária lá, tem uma lotérica também lá, tem atividades que não são comerciais, tem outras atividades também, tem farmácias, portanto é necessário que esta casa também tome um posicionamento a respeito dessa cobrança abusiva por parte do shopping de Juazeiro Norte, o Cariri Garden Shopping.
E eu vejo, estava conversando com o presidente, vereador Gleidson Bezerra, a possibilidade, vereador Tasso, já que Vossa Excelência é presidente da OAB, secção Juazeiro do Norte, que entre com ação já proibindo esta cobrança. Porque ela é altamente abusiva. Eu não conheço nenhum estacionamento, certo, que cobra esse valor. Você vai para o Rio Mar em Fortaleza, é R$5. Você vai para o Iguatemi em Fortaleza, é R$5. E aqui querem cobrar 7. Natal é R$4. E aqui querem cobrar 7. O carro no sol, a maioria fica no sol, não tem uma segurança necessária, certo? E além do mais, depois de 3 horas ou 4 horas, ela tem um acréscimo, certo? Após 4 horas, ela tem um acréscimo. Não sei aqui o valor por hora de acréscimo. R$1 por hora. R$1 por hora. Resumindo, se o cliente for ao banco e o banco estiver superlotado, se ele passar mais de 4 horas, ou no dia das mães que ele queira fazer qualquer compra, dia dos pais, nessa data, com certeza ele irá pagar 8 ou 10 reais de estacionamento. E é necessário rever toda essa questão. E a participação do município, ela é fundamental. Por que o município é fundamental? Porque o município, além de cobrar e fiscalizar as suas contribuições, como também o alvará de funcionamento e outros tributos que são cobrados por parte do município, o município também tem que entrar nessa discussão e ver que é um abuso. O vereador Gleidson Bezerra, eu vi ele conversando, senhor presidente, com o assessor jurídico dessa casa, já propondo uma lei que temos que ser justos, independente de qualquer situação, uma lei que já foi proposta pelo ex-vereador Cláudio Luiz. O ex-vereador Cláudio Luiz já trouxe essa lei foi aprovada nesta casa. O município, não sei por qual motivo, vetou, e o veto foi confirmado aqui nesta casa. Hoje nós estamos trazendo novamente à tona essa questão. Espero que a gente consiga fazer a propositura dessa lei. Com certeza, pelo que vejo dos vereadores, a indignação com essa cobrança, esse projeto vai ser aprovado. Aí eu abro parênteses e digo a importância do município, porque se aqui nós fizermos a lei e o município vetar, certo? Aí já vem aquela questão do veto, é votação secreta, que todos já sabem a dificuldade. Portanto, nessa conjuntura, nós temos que trazer o município para participar desse diálogo e a importância. E quero aqui subscrever, vereador Tasso Magno, o seu requerimento, que a gente realmente tenha uma resposta efetiva, que se essas taxas estão sendo pagas pelo shopping, principalmente o ISS, certo? Sobre o valor do estacionamento. E como é que é feita a fiscalização? Quantos carros? Qual é a arrecadação? Como é essa forma de controle? Porque esse dinheiro é retornado para o povo. Esse dinheiro vai ser retornado para o povo. Subentende que ele vai ser retornado em melhorias. É necessário a gente fazer essa cobrança. Senhor presidente, o nosso encaminhamento na nossa fala é que Vossa Excelência veja com o setor jurídico dessa casa. Eu acho que o vereador Tasso Magno quer falar sobre essa questão dessa ação, certo? Para que, no mais rápido possível, vereadora Auricélia, entre com ação para barrar essa cobrança. É um absurdo. Sabemos que é um estabelecimento privado, entendemos que é um estabelecimento privado, mas ela precisa ser regido, certo, pelo município. E no artigo 30 da Constituição Estadual, o município tem essa competência para legislar a respeito deste assunto, certo? Como bem Vossa Excelência estava me mostrando, senhor presidente. Portanto, é necessário, eu quero aqui me colocar à disposição para que a assessoria jurídica dessa casa, o mais rápido possível, possa fazer uma ação e entrar com essa ação para que barre a cobrança. Já foi feito, já houve esse manifesto quando subiu para R$6.
mas não teve o efeito. Espero que agora, na presidência de Vossa Excelência, já com esse novo aumento sem explicação, um aumento de mais de 17%, onde nós tivemos uma taxa de inflação beirando aos 6%, não teve nem 6%, portanto é necessário realmente que a gente possa ver essa questão. Uma parte, a vereadora Auricélia. Capitão, hoje eu tomei conhecimento, uma pessoa que é empresária do shopping me ligou, a mesma empresa que administra o shopping daqui é o mesmo que administra a Petrolina. Eu não sei como foi, até eu liguei para o doutor Erivaldo para ele se informar que a Câmara de Vereadores de Petrolina fez uma lei e passou, e lá em Petrolina não paga estacionamento, é livre para a população. Então eu acho que a gente deve ver, inclusive tem essa lei de Cláudio Luiz, né? E que a gente se empenhe nisso, porque é um absurdo. Fortaleza, R$5, acho que Juazeiro é a cidade que tem o maior valor de estacionamento. Com certeza. E segundo o administrador lá, disse que, até falaram, né, que vinham para ver o que é que essa casa podia fazer pelo povo, e o administrador falou que lá é uma repartição particular, que a Câmara não intervia. Eu disse, intervir sim, porque a gente está aqui para defender o povo. Então vamos pegar vamos ver se agora a gente toma uma decisão e ver como foi que a Câmara de Petrolina fez, que vetou, e lá é livre o estacionamento. Então vamos ver se a gente consegue. Esse rapaz aí que falou, ele está tão equivocado. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui os lotéricos, o gerente da Caixa Econômica, pedindo o apoio da Câmara para uma lei que está em vigor, aprovada nesta casa, que o Ministério Público está cobrando e precisa readequar para não ter o prejuízo tanto aos lotéricos como também à população. Portanto, nós podemos sim legislar sobre isso. Foi o que eu levantei, vereadora Auricélia. Vossa Excelência, na qualidade de vice-líder do prefeito, já pode adiantar essa questão para ele, para que ele se junte com a gente, porque é importante que o prefeito sancione esta lei, que com certeza nós vamos debater. O presidente disse que vai propor a lei, é uma lei similar à que o vereador Cláudio Luiz fez na legislatura passada, e vai só adequar alguns pontos, e cabe também a cada vereador fazer as suas emendas, analisar todas as questões, para que a gente possa fazer um debate bem aberto aqui, que possamos resolver essa questão, certo? Eu acredito que o município tem que entrar nessa briga, e que se possa ver essa questão. A propositura da lei passada, que eu acredito que o vereador Gleidson Bezerra, esse artigo vai ser equivalente, é uma quantidade do valor que você compra lá no shopping, quando você chega no guichê, do pagamento do estacionamento, um exemplo, 6 vezes, 7 vezes, eu não sei, cabe a nós discutirmos aqui, o cara apresenta e lá o cara carimba dando um isento do estacionamento. O exemplo, se o estacionamento é 7, o cara chega lá, comprou R$50, R$60, ele chega, mostra a nota fiscal, o cara carimba, libera o estacionamento. É mais ou menos assim, né, presidente? Pediria uma parte da vossa Portanto, eu acho que é muito importante a gente discutir isso e pedir o apoio do Executivo nesse sentido, porque tenho certeza, se unir Legislativo e Executivo, nós vamos resolver essa questão. Vereador Barreto, uma parte. Capitão Vieira, eu lhe vejo nesse pronunciamento com muita felicidade, nessa tarde desse seu pronunciamento, uma vez que a gente já escuta pela imprensa algum tipo de manobra. Eu mesmo já ouvi hoje, numa determinada imprensa, que tem uma casa do shopping, uma loja, que já está dizendo que se houver algum problema com relação a essa taxa, a casa, se você fizer uma determinada compra nessa loja, você não vai pagar o estacionamento. Mas isso não é a meta, essa não é a proposta da Câmara Municipal de Juazeiro e nem do povo de Juazeiro, não. Porque por trás disso tem algo. Por trás dessa demanda aí, por trás dessa oferta, temos logo que imaginar que tem alguma coisa por trás disso, que é uma loja se propor a dizer, não, você venha, coloque seu carro, e se você fizer uma compra, que compra é essa? É um carro que você vai comprar? É uma camisa, é uma roupa, é uma cueca, é um par de meia, o que é que você vai comprar? E por trás de tudo isso, a gente tem que ver. Eu tive esse final de semana, vereador Capitão Vieira, em Sobral. Eu tive a oportunidade de ir com minha filha no shopping de lá, e a taxa que se paga lá é R$4,70. E o carro fica subterrâneo, o carro fica protegido do sol e da chuva, muito bem colocado, muito bem, como se diz, protegido, e a taxa é R$4,70. Muito obrigado, Capitão Vieira.
O vereador Barreto falou com muita propriedade e nós precisamos realmente, isso é o trabalho da casa, é dirimir essa questão e resolver. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de resolver, esse é um momento mais adequado para que a gente possa realmente ter uma solução. Vereadora Jaqueline. Parabéns pelo pronunciamento, capitão Vieira. Inclusive hoje ligou a empresária, que tem um restaurante lá no shopping, fazendo um apelo para que eu falasse com o presidente Gleidson, falasse com o capitão Vieira também, para falar que os empresários também eles estão sendo prejudicados com esse aumento, porque já diminuiu as vendas, né? Porque comida ninguém deixa de comer, mas mesmo assim diminuiu bastante as vendas, isso prejudicando e podendo ocasionar até futuras demissões, né? Para conter despesas, eles demitirem alguns funcionários. Obrigada. Realmente é muito importante todo esse que foi falado pelos vereadores aqui nos apartes. Eu vou aqui finalizar a nossa fala, senhor presidente, fazendo novamente aqui os encaminhamentos e pedir a Vossa Excelência, certo, junto com a OAB Secção Juazeiro do Norte, já que o presidente é um vereador também, para que elabore essa ação o mais rápido possível e suspenda essa cobrança até nós temos aqui o trâmite dessa lei nesta casa, que tem que ter o trâmite, tem os prazos legais para que ela possa percorrer, além da sanção do prefeito e a publicação. Para que essa ação seja com pedido de uma cautelar, né, de uma liminar, que possa suspender essa cobrança abusiva, ao nosso ver, e que tenha uma efetividade, que as pessoas possam ver que o Poder Legislativo está fazendo o seu trabalho, está representando o povo, e que esta casa tome também, nos noticiários por parte da imprensa, a questão produtiva, a questão proativa, essa questão da melhoria, certo, na defesa da população. Principalmente na comissão que eu faço parte, a comissão que é presidida pelo vereador Adalto Araújo, que é a Comissão de Defesa do Consumidor, para que saibam que essa casa tem várias comissões, e essas comissões também trabalham e mostram o trabalho do vereador. Aqui a vereadora Rita está me mandando aqui que está nas redes sociais, de 19 a 20 de maio, ninguém compra, boicote, certo? Cariri Garden Shop. Certo? Está mostrando que a classe, as pessoas, um absurdo aqui também o vereador Zé Barreto está me mostrando aqui o que está sendo colocado também nas redes sociais, pedindo a ajuda da Câmara, pedindo a ajuda do Ministério Público, pedindo a ajuda dos vários órgãos de fiscalização, de defesa do consumidor, para que se possa ver essa questão, certo? E é muito importante que esta casa se pronuncie. Eu acho que já foi feito esse trabalho com o requerimento do vereador Tasso Magno e agora com subscrito por todos os vereadores, né, foi em nome da casa, e agora com a tratativa que o presidente na próxima sessão já está entrando com um projeto para que veja essa questão da cobrança desse estacionamento. Fico aqui contemplado com a parte de todos os vereadores, certo? Pelo espaço que não foi dado. Nós íamos aqui fazer uma pergunta ao líder do prefeito durante o final da nossa fala, mas ele não está. Mas fica aqui a pergunta. Eu ia só abrir aqui um parênteses, finalizando. Eu ia perguntar ao líder do prefeito que há mais de 20 dias ele disse aqui nesta casa que não conversava com o prefeito. Já está com 20 dias, hoje fazendo 45 dias, eu queria saber se ele já falou com o prefeito. Mas fica aí a pergunta para ele finalizar. Obrigado, senhor presidente. Hoje, Excelência, antes de abrir a palavra pelos 5 minutos, eu não podia fazer a parte, como os senhores já sabem, dizer que realmente incomodados com essa situação, o vereador Damian de Firmino me procurou e nós resolvemos apresentar a lei que foi proposta pelo vereador Cláudio Luiz aqui na legislatura passada. Repito, só se tiver uma súmula vinculante é que nós não apresentaremos na próxima quinta-feira.
Se tiver apenas julgados em sentido contrário, tem também entendimento no sentido de que é possível. Então nós iremos apresentar uma lei aqui, o vereador Damião Firmino e eu, a vereadora Auricélia, Questão de ordem, senhor presidente. antes de passar para Vossa Excelência, nós iremos sim apresentar a nossa lei aqui na Câmara dos Vereadores, vai submeter ao crivo da análise do prefeito municipal para sanção ou veto. A lei que foi apresentada pelo vereador Cláudio Luiz, vale salientar que ela foi vetada pela gestão anterior, pela Procuradoria, e infelizmente a casa, naquela ocasião, a gente pensava que tinha que ter 14 votos para derrubar o veto. Não foi derrubado. E não foi derrubado o veto. Teve até a maioria absoluta. Quando a lei foi aprovada, ela foi aprovada por unanimidade. Mas no veto a gente ainda teve maioria absoluta, mas não tinha os 14 votos. Foi um erro da casa. Porque a gente acreditava que eram 14 votos, quando na realidade só precisamos de 11 para derrubar um veto, como recentemente se verificou. Então, se não tiver esse impedimento de uma súmula vinculante, assim como o shopping está apresentando um aumento abusivo, desrespeitando inclusive o Código de Defesa do Consumidor, e isso é claro, nós vamos apresentar a nossa lei e quem quiser se sentir injustiçado, que vá procurar as barras do judiciário a posteriori. Lembrando sempre, o assunto aqui nós estamos falando de shopping porque é o que está tomando as redes sociais, a população de Juazeiro clama por uma resposta por parte da casa. Mas nós vamos legislar não só para o shopping, mas de modo geral para todas as casas que têm estacionamentos privados. Questão de ordem da vereadora Auricélia Bezerra. Senhor presidente, é só uma sugestão. Por que é que essa casa não entra em contato com a Casa Legislativa de Petrolina e ver como foi essa lei que eles praticaram lá para adequar essa lei? Porque lá eles conseguiram derrubar e lá o estacionamento é grátis. É só nível de sugestão, porque os empresários do shopping devem estar todos desesperados. Imagine você ter uma loja no shopping sem ter público, né, para comprar. Então isso é um problema muito sério que a gente tem que ver. Então vamos ver se o senhor entra em contato com o presidente lá da casa, lá de Petrolina, e para adequar essa lei do Cláudio Luiz, do ex-vereador Cláudio Luiz, para ver se a gente agora bota para frente, porque é impossível Juazeiro ter a maior taxa de estacionamento, talvez do Nordeste ou do Brasil, proporcionalmente. Então a gente tem que dizer que o Juazeiro tem dono, não é só o pessoal chegar de fora e determinar que é X e acontecer não. Muito obrigado. Obrigado pela sugestão, vereadora. Ainda no grande expediente, eu abro a palavra para os senhores vereadores que gostariam de falar pelos 5 minutos. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Vereadora, passar a palavra para a vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, eu recebi uma ligação, eu até esqueci de passar para a vereadora Auricélia, Aninha, que é do PDT, né, e o vereador Márcio, que a verba, 190 mil, não é isso que veio do deputado André Figueiredo. O secretário Moaco me ligou pedindo para que resolvesse a situação da documentação na prefeitura, porque o prazo é até sexta-feira. Se não mandar a documentação, nós vamos perder a verba de 190 mil que nós conseguimos, em Brasília, para a compra de uma van, para a compra de uma van para a saúde, e o prefeito vai comprar outros carros, no lugar da van vai comprar... É o seguinte, vereador, já houve essa ligação, né? Anteriormente até você ligou para mim, eu corri para a secretaria para mandar esse documento, e manda esse documento, só que não consta. Em vez da van, eles, diante do prazo, eu acho, foi determinado que ia comprar 4 carros pequenos para a saúde. Então, não sei qual é esse documento, você anotou os documentos para a gente... Então, amanhã vamos procurar o secretário urgente, que o município está precisando demais desses carros. Com certeza, por isso que eu quero passar para o líder e a vice-líder também, para a gente tomar as devidas medidas, para não perder essa verba que o deputado enviou aqui para o Juazeiro. Passar a palavra para o vereador Demonte Agra. Presidente, só a título de esclarecimento, não o nome, mas foram citados aqui alguns vereadores num jornal aqui de circulação, sempre aqui na Câmara e no Juazeiro, dizendo que 4 vereadores estão na situação, estão na base do prefeito,
e 17 se declararam oposição ao prefeito. Eu, pessoalmente, não declarei a ninguém, não. O jornal aqui, ele colocou aqui, palavra aqui na minha boca, só para deixar claro que o vereador Demon Tiago não se declarou, não se manifestou em nenhum lugar, né? Tem aqui que Márcio Joia se permite, Auricélia Bezerra, Preto Macedo e o presidente Gleison Bezerra compõem sua base. E os outros 17 se declaram oposição ao prefeito. Enfim, é só para deixar registrado, tá bom, presidente? Que a gente não se declarou. Se eu tiver de declarar, eu vou declarar aqui, em plenário, tá bom? Obrigado. Pois não, excelência. Encerradas as inscrições no grande expediente, passamos à ordem do dia. Pergunta à secretária executiva se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Nada na pauta. Nada mais a discutir. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo em geral. Convidamos a todos para, de pé, observarmos um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da comerciante Djalma Nunes, pedido do vereador Zé Barreto em nome da casa. Peço a todos um minuto de silêncio. Declaro encerrada a presente sessão.